Boa noite. Bom, vamos começando. Nossas lives sempre ficam gravadas, então as pessoas podem assistir a hora que quiserem, dentro da sua disponibilidade. Hoje o tema escolhido é desapego. Parece uma coisa repetitiva, né? Nossa, mas desapego, se fala tanto do desapego, todo mundo já entendeu o que é desapego. Entender uma coisa, exercitar é uma outra diferente. Será que nós já conseguimos exercitar e entender tudo sobre o desapego? Então vamos lá. Nós ainda somos ligados a situações, a coisas e às pessoas. Por isso se fala tanto da importância do desapego. Nós temos a consciência de que quando a gente partir, a gente não vai levar nada. Nós falamos, tá vendo? Nós queremos tanta coisa e nunca vamos levar nada. Muitas vezes nós acompanhamos pessoas que vão embora, que partem, parentes, amigos, e você abre às vezes as gavetas, vocês devem entender o que eu estou falando, e vê um monte de coisa guardadinha, às vezes até nova, porque sempre fica esperando o momento certo de usar. Ou então usar para determinadas ocasiões especiais. Então vamos lá, guardamos coisas para reuniões especiais. Na verdade nós somos especiais o tempo todo. E se ficarmos sempre guardando, corremos o risco de não utilizar. Além do que, às vezes quando você vai utilizar uma coisa, ela já está fora de moda. Porque já passou o tempo daquilo, guardamos tanto que nem vemos que o tempo se foi. E como é um objeto, pode ser até mesmo uma roupa. De repente você muda, a sua idade muda, o seu corpo físico muda e de repente você não consegue nem mais utilizar aquilo, sempre esperando o momento adequado. E o momento adequado é sempre entender que o que nós temos é para utilizar no agora. Porque nós nunca sabemos o tempo de amanhã, o dia de amanhã, qualquer coisa que vai acontecer. Então estamos já falando do desapego, mas tem desapegos mais complicados, que são os apegos nossos às pessoas e às situações que passaram e aconteceram na nossa vida. Mantemos na nossa mente como se fosse sempre algo que aconteceu no agora. Ficamos reproduzindo aquilo de maneira que não conseguimos cumprir o nosso compromisso enquanto vida, enquanto encarnação, de realizar ou fazer novas coisas, porque ficamos com a energia retida ou em situações ou em pessoas. E este olhar é um olhar para fora, não é para dentro de si. É um controle que temos em cima de situações e de pessoas, e não a conexão voltada para dentro consigo mesmo. Entrando em conexão, entendendo e trabalhando e trazendo para fora o seu sagrado. Ao contrário, ficamos aprisionados em muitas coisas que é o fora e não dentro. E todo o nosso processo de transformação e de evolução é quando nós estamos conectados e olhando para dentro, em conexão com o nosso sagrado, com o nosso superior, e não conectado com essas coisas materiais que acreditamos que temos todo o controle, que acreditamos que podemos de alguma maneira manter a posse. E na verdade o tempo se vai, as coisas também se esvaem e nós ficamos ali, parados no tempo. E depois preocupados com o tempo que foi e querendo correr atrás, como se esse tempo pudesse ser recuperado. Então, quanto mais nós ficamos apegados às coisas externas, sejam objetos, situações ou pessoas, não conseguimos olhar para dentro. Então, este apego impede que estejamos conectados com a nossa essência divina. E o que gera mudança, transformação, é a conexão com essa fonte divina e não com esse externo. Então não olhamos para dentro, permanecemos com o olhar para fora e queremos ter o controle de N coisas, mas mais do que o controle, sofremos por situações e por pessoas.
Então é bom saber ou lembrar que atrás de cada sofrimento nosso tem um apego. Se eu estou sofrendo por algo que me aconteceu, eu estou apegado a uma situação. Se eu tenho apego a uma determinada pessoa, eu estou apegado à pessoa. Então, cada sofrimento tem atrás de si um apego. E esse apego faz com que o nosso mundo fique limitadíssimo naquela situação e perdemos o todo. O nosso olhar fica focado e dirigido para um momento ou uma coisa e perdemos o todo, que é tão importante no nosso processo de evolução e de caminho. Então, isso nos torna reféns de muitas coisas, ilimitados para conseguir vivenciar outras muito maiores. Sempre lembrando que muito do que acontece é fruto da nossa mente, porque nossa mente vê, entende, a nossa mente que vive aquela situação. E muitas vezes o que a nossa mente cria ou vive não necessariamente é a verdade. Acho que aqui já comentei uma vez que o Joe Dispenza, que é um neurocientista, ele fala que 50% do que nós acreditamos é mentira, porque são criações da nossa mente. Então, além de ter pessoas ou situações que nós ficamos e vivemos apegados, tem uma interpretação pessoal sobre aquele movimento, sobre aquela pessoa, sobre aquela situação. E isso, além de gerar um sofrimento, gera uma frustração, porque de repente, quando observamos, a coisa não necessariamente era daquela maneira e nós criamos e moldamos situações geradas pela nossa mente. Existem 2 tipos de desapego que eu quero trazer aqui para vocês, além desses desapegos que a gente já falou, sobre pessoas, apego à pessoa, a objetos e a situações. É o desapego que nós chamamos de desapego defensivo. Vou repetir, desapego defensivo. Então eu crio situações para dizer assim, olha, eu não vou ficar ligado muito naquela pessoa, porque depois vou sofrer, né? Então eu não quero me apegar. Então nos defendemos e achamos que estamos desapegados exatamente porque o apego traz sofrimento. O apego traz sofrimento quanto mais nós temos dificuldade de nos libertar e de nos desconectar das situações e do outro. O outro é o outro, eu sou eu, aquilo é assim, eu sou para cá, aquele objeto para lá, eu para o outro caminho. Então o desapego defensivo é quando nós agimos de uma maneira buscando não vivenciar uma situação, mas fugindo dela por nossa dificuldade de conviver com pessoas ou situações sem estar misturado com elas. Então, esse, repetindo, é o apego defensivo. Eu estou frisando as palavras para que cada um passe a observar na sua vida. Sou apegado, sou desapegado, esse desapego é mentiroso? E aí eu peguei uma frase do livro Prazeres da Alma, do Hamed, que diz assim: as criaturas do mundo estão cheias de fictícios desapego, que na realidade reduzem a visão da verdadeira espiritualidade, dificultando as muitas maneiras de despertar as potencialidades. Então, se eu crio esse desapego, olha, vou repetir aqui, as criaturas do mundo estão cheias de fictícios desapego. Quantas coisas nós acreditamos que não estamos apegados e na verdade estamos? Quantas coisas nós funcionamos desapegados de uma maneira tal que a gente se distancia do afeto? Olha,
morreu meu bichinho de estimação. Eu não quero outro bichinho não, porque se tiver um outro bichinho, eu vou sofrer. Então eu não posso me apegar. Porque se eu me apegar, como eu não sei lidar com conviver afetivamente com algo, então eu vou do desapego para o apego excessivo. Eu não sei o meio termo. Eu não sei viver sem estar misturado com alguma coisa. Então, na verdade, não é que eu sou desapegado. Na verdade é que eu estou fugindo de me envolver com alguma coisa porque sinto que não consigo conviver ou viver com algo sem o apego excessivo. Então, repetindo, esse é o desapego defensivo. Não se envolver porque não sabe lidar com a situação sem se apegar de maneira que aquilo passa a ser o centro da sua vida, passa a ser o centro do seu pensamento, o centro do seu mundo interno. Mas existem os desapegos que são saudáveis. Quando nós começamos a entender que na verdade cada um é um, que as situações passam, que vivemos altos e baixos, que situações acontecem com todo mundo, que não necessariamente uma situação precisa ser geradora de sofrimento, que na verdade eu preciso entender que elas existem como forma de me auxiliar no meu processo de crescimento e amadurecimento. Então, da mesma maneira que existe um desapego defensivo, que como vocês viram, é um desapego fictício, eu não sou desapegada a coisa nenhuma, eu só me defendo atrás de um desapego, porque o meu lado de apegar é muito grande. Existe sim o desapego, que é o desapego evoluído, o desapego quando você tem uma maturidade e você começa a entender que você não é parte das coisas ou das pessoas, você é um ser separado e que todos existem no nosso caminho, nesse processo de amadurecimento e de crescimento pessoal. Que, por exemplo, eu posso ter um prato e que não preciso guardar para uma situação especial. Todas as situações são especiais porque são representações das nossas vontades. Nós somos especiais, então tudo é especial e tudo é para ser sentido, vivido no agora. Que aquilo que eu tenho é para ser utilizado e nos fazer bem, se sentir em coerência com a vida em todos os sentidos. E quanto mais eu me observo apegado a qualquer tipo de coisa, eu tenho que lembrar que todo o apego é uma coisa voltada para fora, para o exterior. Me tira da conexão com o meu eu interior, com o meu eu sagrado. Essa é a finalidade do desapego, que ainda estamos aprendendo a ver as situações e tudo separado de nós. Entender que vivemos e que somos únicos, em essência, consigo mesmo, e não com todas as coisas misturadas como muitas vezes nós fazemos. E aí eu separei uma frase aqui do final do capítulo Prazeres da Alma que eu vou ler para vocês. Se o grão de trigo cai na terra, não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Eis a excelência da mensagem. Tudo em nossa vida terrena é transitório, vai passar, vai mudar e ir além. Os grãos de trigo vão tomar uma nova feição, se transformarão num imenso trigal e mais adiante se converterão na prodigalidade do alimento generoso. Apego é a não aceitação da impermanência das coisas. Na terra nada se perpetua, somente a alma é imortal. O amar a vida, o odiar a vida, que o Cristo se refere, é exatamente o despertar ou a conscientização de que as coisas vêm e vão na nossa existência e que é preciso adotar a prática do desapego em relação a elas. O apego é a memória da dor ou do prazer passado,
que queremos carregar para o futuro. E como eu disse, atrás de todo sofrimento tem um apego, que é a dificuldade de deixar ir, de se libertar, de entender que o caminho é para frente e não para trás. Que o agora, né, que tanto falamos, daqui a pouco já está no passado, porque já vem o momento seguinte. E se não tivermos essa abertura de visão, nós teremos muita dificuldade em entender o processo da vida. Ficamos limitados numa situação, ou num acontecimento, ou numa pessoa, impedindo o fluxo natural da nossa vida, do nosso existir, e não conseguimos conectar com a nossa potencialidade interior para trazê-la para fora. E essa potencialidade, ela veio dentro de nós, do nosso espírito, do nosso ser, para ser colocada a serviço do planeta, da Terra e de nós mesmos. E quando ficamos ali aprisionados, nós ficamos com uma parte da nossa energia contida, o que impede esse avanço, que seria um avanço natural do processo de desenvolvimento e maturidade de cada um de nós. Maturidade emocional, maturidade espiritual, porque na verdade não dá nem para a gente separar uma coisa da outra. Tudo anda junto, tudo é um conjunto, como o nosso espírito, o nosso corpo físico é um conjunto, você não separa. As coisas vão no fluxo, unidas, integradas, a caminho do nosso processo de evolução. Então, voltando aqui, eu comecei dizendo, puxa, falar de desapego parece uma coisa tão antiga, ultrapassada. Não. Esse é o nosso aprendizado. Essa é a nossa necessidade. Desapegar. Entender o fluxo natural da vida. Deixar ir. Não se prender e não se corroer por situações. Porque esse sofrimento é único e de responsabilidade nossa. Então nós vamos alimentar a vida ou alimentar dores que já poderiam ter ido embora há muito tempo. Lembrem de olhar com atenção os seus movimentos e fazer uma análise sincera sobre o quanto ainda são apegados ou desapegados. Fazer uma listinha de tudo ainda onde eu estou apegado e que eu preciso trabalhar e olhar para auxiliar o meu próprio crescimento. Aonde, como eu disse, eu tenho desapego defensivo. Parece que eu sou desapegado, mas na verdade não. Eu só me defendo porque já sei que eu não sei lidar com as situações. Então eu preciso não me conectar, porque se eu entro, parece que as situações me engolem, como se fosse um polvo me envolvendo e eu ali tentando sair para poder respirar. Ou quando realmente eu aprendi e sou desapegado. Talvez algumas coisas sejam mais fáceis do que outras, não tem importância. O importante é estar atento a cada movimento, fazer uma reflexão diária, uma observação diária, para ir a cada dia, a cada momento, limpando o seu caminho, para que ele possa fluir com a naturalidade necessária, que é um direito de cada um de nós. Nascemos livres, essa frase é bem conhecida dentro da doutrina. Então, nós nascemos livres e vamos nos aprisionando no decorrer dos dias, nas situações, e vamos lembrar que somos livres para a partir de agora não ficar envolvido nos polvos da vida, nas pessoas polvos, para que a gente possa fluir, crescer, respirar, exercitar a nossa capacidade de libertação, das nossas escolhas e saber lidar com tudo como lições, aprendizados e que nós sabemos e se olharmos somos capazes de muitas superações e aquelas que ainda está difícil, um olhar mais atento para que a cada dia nós tenhamos a consciência de que viver pode ser um pouco mais fácil daquilo que até um tempo atrás nós não permitíamos. Que cada um possa fazer as suas reflexões, fazer a sua listinha
entender todos os seus desapegos, todas as suas verdades e caminhar de maneira mais leve e tranquila na sua existência. Que assim seja. Boa noite a todos.